Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado. Vamos encerrar mais uma semana para a honra e glória de Deus. Conseguimos chegar até o fim. Isso é motivo de alegria, principalmente para o céu. Antes de nós fazermos o desfecho final, né, o resumo, a recapitulação que a gente sempre faz no dia de hoje, sexta-feira, eu quero convidar você a orar junto comigo. Vamos buscar a presença de Deus e logo em seguida a gente faz o nosso apanhado gerado da lição da Escola Sabatina. Então vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra, de poder rever e recapitular tudo aquilo que durante toda a semana nós estudamos, nós buscamos e nós aprendemos por meio do Teu Santo Espírito. E nessa ocasião, mais uma vez, o mesmo possa falar aos nossos corações, possa nos fazer lembrar tudo aquilo que foi visto e apreciado na Tua presença. E as lições aprendidas fiquem cravadas em nosso coração. E dessa forma a gente nunca se esqueça, para nunca se desviar do caminho que conduz à vida eterna. Dá-nos a Tua paz, o Teu perdão, a Tua graça. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema dessa semana começou ali no sábado com o tema regras de engajamento. A princípio eu fiquei um pouco sem entender, mas aí com o passar dos dias eu logo compreendi qual era o propósito do estudo da semana. O verso para memorizar se encontra ali em 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. Olha só o que diz, ó. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Graças a Jesus, que deu a sua vida por mim, por você, que verteu ali o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Muito em breve, a história do mal chegará ao fim. A história do pecado, a história de Satanás, terá um desfecho para sempre. Por quê? Porque graças a Jesus, que isso será em breve uma realidade. As regras de engajamento nada mais é do que as regras que foram impostas, tanto de um lado como de outro, dentro de um conflito cósmico, também conhecido como o grande conflito, tá certo? Partindo desse ponto, nós vamos dar uma memorizada, né? Trazer à memória aí o tema que foi abordado ali no dia de domingo, um anjo atrasado. Foi apresentado aqui o contexto de Daniel, em que ele fez uma oração ao Senhor, pedindo por explicação acerca e a respeito de uma visão que tinha tido. Ele não tinha entendido muito bem. E ele orou, ele suplicou, ele jejuou, ele, vamos dizer assim, se manteve convicto, né, buscando intensamente a presença de Deus durante 3 semanas. E aí, no fim dessas 3 semanas, o anjo Gabriel chega até Daniel. E ali ele dá a explicação de tudo o que tinha acontecido. Interessante que a razão pelo qual o anjo demorou tanto para vir é porque ele tinha sido resistido pelas forças de Satanás. Eu acho interessante porque em meio a esse conflito espiritual, a qual Daniel não estava a par, né? Tudo isso estava acontecendo. E aí um anjo mais poderoso ainda, Miguel, veio e resolveu a questão e a situação, fazendo com que a vontade de Deus fosse prevalecida. E ali a visão, né, foi apresentada a Daniel, e ali também foi dito algo muito importante, que Daniel era muito amado por Deus. Ah, meus queridos, deve ser uma experiência maravilhosa ouvir que você é amado por Deus. E é exatamente isso, com a história de Daniel, que quer trazer para mim e para você hoje. Que eu e você também somos amados por Deus. Partindo para o tema de segunda-feira, o tema foi o dragão do Apocalipse.
Ali foi apresentado o contexto da besta que surge do mar, né? Do ambiente ali envolvido por pessoas, porque dentro do simbolismo apresentado no livro de Apocalipse, águas, mar, porção de águas, significa povos, né? Significa um aglomerado de pessoas. E aí essa besta que emerge do mar é exatamente demonstrando um poder político religioso que iria surgir com o apoio da massa populacional. O interessante desse contexto é que essa besta ela recebe o poder e a autoridade do dragão. E a Bíblia apresenta que o dragão é nada mais que a antiga serpente, também conhecida como Satanás, o diabo, né, o enganador das nações, aquele que tem, de certo modo, enfeitiçado, encantado as nações com as suas mentiras. E aí, com base no tema de segunda, esse dragão, ele compartilha do seu poder com poderes terrestres. E esses poderes terrestres, eles tornam não apenas evidente, mas colocam em vigor os planos de Satanás. Ou seja, existem sim poderes humanos, terrenos, que estão a serviço de Satanás, que estão colocando em prática e em vigor os seus planos. E isso está apresentado na palavra de Deus. Partindo para o tema de terça-feira, foi apresentado o caso de Jó. E essa história é bastante interessante, porque é na vida de Jó, é na história de Jó, que a gente vê de maneira mais clara, de maneira mais transparente, o que é o grande conflito. O Jó, um homem temente a Deus, que se desvia do mal, que, vamos dizer assim, era agradável aos olhos de Deus, ele viveu uma experiência terrível nas mãos de Satanás, simplesmente porque Satanás acusou Deus de cercar Jó, de proteger Jó, de certo modo, agir com uma espécie de adulamento com Jó, para que o Jó continuasse temente a ele. E após Jó passar por toda essa experiência ruim, onde apenas a sua vida foi poupada, o resto tudo lhe foi tirado, Jó continua temendo a Deus. E nesse dia, nesse tema, a gente vê o quão importante é o nosso testemunho em meio às adversidades, em meio aos conflitos, em meio aos problemas da vida. Partindo para o tema de quarta-feira, foi apresentado aqui o príncipe temporário deste mundo. Aqui nós vimos alguns contextos em que o próprio Jesus se refere a Satanás como o príncipe desse mundo, o príncipe dessa era. E nós comentamos e chegamos à conclusão que um príncipe ele pode até ter certa autoridade, um príncipe pode até ter um certo poder, mas nada se compara à autoridade, ao poder do Rei dos Reis. Interessante que se a gente vai lá para Apocalipse, lá é apresentado que o dragão tem coroas, que a besta tem coroas, mas ele lá apresenta também que Jesus Cristo não tem coroas, mas tem muitas coroas, fazendo referência exatamente a esse título majestoso que ele tem, de que ele é o Rei dos Reis. O príncipe desse mundo está com seus dias contados. E ele, por conta dessa situação, está irado, está desesperado e tem procurado prejudicar, tem procurado desvirtuar, tem procurado de todas as formas fazer com que eu e você saiamos do caminho que conduz à vida eterna, do caminho que nos aproxima mais e mais de Deus e da eternidade junto com Ele. Passando para o tema de quinta-feira, nós tivemos aqui o tema limites e regras. Foi nos apresentado aqui que, de fato, Deus ele tem, de certo modo, tem sido limitado exatamente pelas regras de engajamento. Porém, o Senhor, ele sobrepõe esses limites, essas regras, quando eu e você exercemos fé, quando eu e você o buscamos em oração. Por exemplo, o Novo Testamento e toda a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que, até mesmo de pessoas que nem faziam parte do povo de Deus, mas que buscaram a Ele com fé,
em oração e alcançaram, vamos dizer assim, merecimento, alcançaram a atenção, alcançaram a graça ofertada por ele. Temos ali a história da mulher cirofenícia, né? Que foi comparada a cachorrinhos. A história do homem que era do alto escalão dos romanos e que tinha ali uma pessoa, um garoto que estava à mercê da morte, né? E vários outros exemplos, né? Pessoas que exerceram fé e alcançaram misericórdia, alcançaram a graça, a presença de Deus. Partindo para o tema de hoje, sexta-feira, nós chegamos ao estudo adicional. E aqui foi apresentado um texto-chave que vale a leitura e vale a nossa reflexão. Preste atenção no que eu vou ler agora. Um homem caído é um legítimo prisioneiro de Satanás. Em outras palavras, quando eu e você tropeçamos em algum pecado e ficamos ali com a cara esparramada no lamaçal do pecado, nada mais é do que nós estamos numa situação como prisioneiros de Satanás, escravos do pecado. Continua dizendo: unicamente Deus é capaz de limitar o poder do maligno. Este anda de um lado para o outro, para cima e para baixo na terra. Não está desatento, nem por um instante, temendo perder uma oportunidade de destruir pessoas. Importante é que o povo de Deus compreenda isso, a fim de escapar de seus ardis. Satanás está preparando seus enganos. Para que, na última campanha contra o povo de Deus, eles não percebam que é ele. Enquanto algumas pessoas iludidas advogam a ideia de que ele não existe, ele as está levando cativas e atuando grandemente por meio delas. Melhor que o povo de Deus, Satanás sabe o poder que esse povo pode ter sobre ele, quando fazem de Cristo a sua força, quando roga humildemente ao poderoso vencedor que o auxilie. O mais fraco dos crentes, na verdade, repousando firmemente em Cristo, pode com êxito repelir a Satanás e todo o seu exército. Ele é astuto demais para apresentar-se aberta e ousadamente com suas tentações, pois estão as entorpecidas energias do cristão seriam despertadas. E ele haveria de apoiar-se no forte e poderoso libertador. Aproxima-se, porém, sorrateiramente e atua de maneira disfarçada por meio dos filhos da desobediência que professam piedade. Olha que texto poderoso. Tem muito verdade, muita coisa importante, interessante desse texto. E se você puder, volte o vídeo, escute novamente, leia aí na sua lição e reflita em cada parte, em cada trecho do que diz. Alguns detalhes, por exemplo, Satanás, ele está preocupado. Ele não dorme, ele não perde tempo. Ele tem andado de um lado para o outro, de cima para baixo, buscando maneiras de atrapalhar a minha e a sua vida, buscando formas e meios para colocar barreiras, para desvirtuar o caminho, para, de certo modo, fazer com que eu e você perca o foco da Canaã celestial, da vida eterna, da presença de Deus por todo sempre. É interessante que ele não vai de maneira direta atacar a mim e a você. Ele tem procurado por formas de sutileza, ele tem procurado brechas, ele tem procurado mecanismos para tentar, de certo modo, nos enganar. Por que é que ele não faz isso de maneira direta? Porque eu e você perceberíamos que é a atuação dele. E dessa forma buscaríamos a Deus, refúgio, força, poder, e dos céus seria dado tudo aquilo que seria necessário para repelir Satanás.
e a sua missão seria frustrada. Então, para que isso não aconteça, ele tem sido bastante cauteloso. Ele tem se utilizado de pessoas que são banhadas, se utiliza de uma aparência de piedade para poder, dessa forma, desvirtuar o máximo possível de pessoas do reino de Deus. E eu e você possamos estar apercebidos, atentos e sensíveis. Porque, como eu sempre repito, eu creio que Jesus está às portas. E a cada dia que se passa, Satanás vai se intensificar mais ainda os seus trabalhos. E que eu e você possamos estar firmes e alicerçados, atentos de que estamos em uma guerra. E enquanto essa guerra não acabar, eu e você não podemos parar de vigiar. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Encerramos mais uma semana para a honra e glória de Deus. E foi um prazer, foi uma alegria estar aqui junto com você. Eu vou buscar, eu vou pedir forças aos céus para estar mais uma semana junto com vocês. E assim a gente vai, semana após semana, até aquele grande dia em que nós estaremos juntos na presença do Altíssimo. Que Papai do Céu te abençoe, te proteja e te guarde. Até a próxima e tchau, tchau.